O ano está quase a acabar e eu quase que aposto que tens, algures, uma lista com alguns itens ainda por arriscar. Desde metas a desejos, planos super elaborados que ficaram no papel ou no telemóvel, onde quer que tenhas essa lista. E eis que estamos aqui com esta sensação de que raio é que eu andei a fazer o ano todo para não ter cumprido estas metas. Alô, meu nome é Cristiana Lima e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Todos os anos a história repete-se, porque eu não consegui alcançar aquilo, porque os outros conseguiram e eu não, porque estamos em outubro e eu não fiz nada de jeito. Esta é a conversa que nós temos connosco durante todos os anos, porque nós fazemos aquela lista cheia de desejos, cheia de sonhos, por vezes pouco refletida, e lá iremos, e depois chegamos ao final do ano e percebemos que há coisas que nós não conseguimos fazer. E está tudo bem e vamos falar um bocadinho sobre isso. E o que é que a ciência nos diz e nos traz de conhecimento sobre isto? Aquilo que acontece é que sempre que há um recomeço, um início, por exemplo, o início do ano, o início do mês, nós entramos quase em modo de bora lá, agora é que eu vou conseguir e aqui com uma motivação extra. Por outro lado, quando este ciclo se começa a fechar, ou seja, neste caso, quando o ano se está a aproximar do seu fim, nós começamos a sentir o efeito inverso e começamos aqui a entrar em reflexões, começamos aqui a entrar em modo de alguma culpa, alguma comparação, e é aqui que entra a preocupação que envolve o tema deste vídeo, que é sobre esta sensação de nós termos tanta coisa por cumprir e faltarem apenas 2 meses para o final do ano. E é importante falarmos sobre isto porque quando se aproxima o final do ano, portanto, quando se aproxima aqui o final de um ciclo, nós começamos a entrar em exaustão. Existe aqui realmente uma exaustão cognitiva porque o tempo que passou começa de alguma forma a assumir peso na nossa consciência. E lá está, aqui o que acontece nesta autorreflexão é muitas vezes esta questão da comparação, como eu disse, sendo que aqui a comparação não é só sobre o outro, ou seja, de vermos, porque o outro fez aquilo e eu não consegui fazer. É também esta comparação em relação a nós próprios, de fogo, mas eu ao início do ano eu queria tanto fazer isto e não fiz, ou eu desejei tanto fazer, sei lá, mudar de emprego e continuo aqui parada no mesmo emprego. Tudo isto são questões que acabam por trazer esta culpa, esta sensação de frustração, e tudo isto pode levar aqui à necessidade de nós pensarmos um pouco mais sobre isto e de percebermos como é que podemos minimizar todos estes sentimentos que acabam por ser mais negativos em relação a nós próprios. E desta forma, usando como objetivo principal deste vídeo, nós não termos como objetivo de chegar à reta final de forma perfeita e com tudo alcançado. Não. O objetivo é chegar ao final de dezembro a sentirmos com energia e a sentirmos principalmente que cuidamos de nós. Dando aqui uma analogia para nós percebermos o que é que acontece. É uma espécie de lista de compras, em que nós fizemos a lista, fomos às compras, chegamos a casa e pensámos, maravilha, consegui trazer exatamente tudo aquilo que eu queria. E depois vamos ao saco das compras e faltavam não sei quantas coisas. É mais ou menos esta a sensação que acontece com as resoluções de ano novo, em que nós começamos a pensar que realmente no início do ano nós temos tudo aquilo super definido e que vamos conseguir chegar ao final do ano e fazer aquilo tudo. E depois chegamos ao final do ano e isso não aconteceu. E começamos a pensar numa série de coisas que não fizemos, quando na verdade nós já fizemos tantas outras, mas acabamos por nos esquecer. E sim, isto tem um nome, que se chama de efeito Zigagni. Este efeito foi cunhado pela psiquiatra Bluma Zigagni e ela falava sobre isto, que é esta necessidade que o nosso cérebro tem, bastante chata até, de nos lembrar daquilo que não foi feito e fazendo com que nós nos esqueçamos daquilo que já fizemos. Lá está, trazendo depois consigo muita ansiedade e muita frustração. Portanto, reconhecendo que o nosso cérebro gosta bastante de fazer isto connosco, vamos então perceber o que é que nós podemos fazer para o contrariar. Digamos que é uma espécie de aquela tia que em todos os jantares vos pergunta: então e quando é que vais casar? Então e quando é que vais ter filhos? Pronto, isso é o que o nosso cérebro faz através deste efeito. Existem assim 4 estratégias que nós podemos fazer para minimizar esta frustração. Quando nós escrevemos essas resoluções de ano novo, aquilo que muitas vezes acontece é que fazemos quase de forma irrefletida e fazemos apenas o traçar daquilo que são as metas, esquecendo um pouco daquilo que é o percurso para alcançar essas metas. E por vezes o que acontece é que nós chegamos ao final do ano e a primeira coisa que nós pensamos é: eu não consegui alcançar nada disto. Mas se nós fizermos uma reflexão profunda sobre alguns pontos, o que às vezes acontece é que nós percebemos que
aquilo já não tem assim tanto valor para nós. Ou seja, já não é tão importante alcançar aquela resolução, por exemplo. E por isso é que esta revisão das expectativas é necessária para que nós consigamos, eventualmente, até arriscar alguns desses itens que já não nos importam. Ou fazer uma redefinição desses itens, fazendo de forma mais realista, ou seja, ok, se calhar isto não era execuível num ano, se calhar devia ter pensado nisto mais a longo prazo. E assim, de alguma forma, nós estamos a arriscar e a eliminar esses itens da nossa lista. Depois, lá está, voltando ao tal efeito de Technogeek, é arriscar aqui alguns itens, porque com certeza que se vocês forem reler aquilo que vocês tinham traçado, vocês vão ver que se calhar até conseguiram conquistar algumas coisas que ou não estavam escritas ou estavam associadas a alguns desses itens, mas que lá está, de uma forma vocês esqueceram que tinham conseguido isso. Por isso é uma boa altura para riscar isso da lista. Mais um que foi conseguido. E associando aqui à primeira estratégia, fazer então aqui a redefinição daquilo que nós queremos realmente e aquilo que realisticamente é possível fazer nestes 2 meses, 1 mês e meio, que seja. Portanto, após fazerem essa revisão e após perceberem o que é que conseguiram e o que é que não conseguiram, é importante nós traçarmos pequenos passos e perceber, ok, então eu consegui alcançar isto e isto, falta-me talvez fazer mais, sei lá, ler se calhar um pouco mais, ou fazer isto e isto, para conseguir chegar àquilo que é o meu plano final. Ou seja, fazerem uma espécie de micropassos necessários e realistas que vocês devem fazer até ao final do ano para se sentirem então mais realizados. Não colocando este peso e esta frustração de eu tenho mesmo que conseguir porque senão não vou ficar bem. Não, vamos tentar ser realistas e perceber que às vezes não dá porque as circunstâncias da vida não nos permitem fazer tudo aquilo que nós desejamos, não é verdade? E associado a tudo isto, vem a quarta estratégia, que é cuidar do nosso corpo, cuidar de nós. Porque, lá está, como eu estava a dizer, é importante nós irmos percebendo se temos energia para alcançar, então, tudo isto que nós queremos alcançar num espaço tão curto de tempo, ir ouvindo o nosso corpo. Se o nosso corpo já está a manifestar aqui alguma necessidade de parar, de descansar, então fazer também uso desse cuidado, porque às vezes mais importante do que riscarmos aquilo que temos na lista e mais importante do que fazermos aquilo que os outros fizeram é cuidarmos do nosso corpo e percebermos que ele é o bem mais valioso que nós temos para além de todas as outras coisas que nós queremos fazer. E torna-se ainda mais importante nesta época nós fazermos essa atenção, talvez duplicá-la ou triplicá-la, porque no final do ano nós entramos aqui na época do outono, do inverno, e o nosso corpo sente essa necessidade quase que hibernar, ou seja, nós perdemos energia, lá está, o facto de haver também uma menor quantidade de luz solar faz com que também a produção de alguns hormônios, como por exemplo a da serotonina, nos deixa esta tal sensação de que não tenho motivação para nada, não tenho energia e, portanto, devemos ter esse cuidado de perceber que a depressão sazonal é algo muito real e, portanto, nós, ao não ouvirmos o nosso corpo e a não termos atenção aos sinais que ele nos dá, pode efetivamente conduzir aqui a questões de saúde mental bem mais sérias. E, se calhar, um dos objetivos que vocês podem colocar, então, para o vosso final de ano é parar, respirar, tomar um café, tomar um chá e fazerem com que o vosso corpo tenha essa liberdade também de abrandar um pouco e de não ser sempre uma busca por fazer coisas novas, por ir a sítios novos. Não, o importante também é ouvirmos que às vezes é preciso parar um bocadinho. E como eu dizia no início do vídeo, é mais importante nós chegarmos inteiros ao final do ano do que chegarmos aqui em modo perfeição. Por isso, vamos olhar para este final de ano, para estes últimos meses, não como um sprint, não como uma maratona em que realmente temos que chegar lá com o melhor resultado possível, mas vamos olhar para isso como, ok, é uma oportunidade se calhar de eu rever aqui as minhas expectativas, é uma oportunidade de eu ouvir mais aquilo que o meu corpo me diz ao invés do que as redes sociais me andam a dizer. E também usar aqui... Nós falamos muito de a compaixão pelo outro e a empatia pelo outro, mas às vezes nós não usamos isso que nós tanto pedimos aos outros para fazerem connosco. Portanto, nós não temos bem compaixão por aquilo que são as nossas necessidades e pelo aquilo que o nosso corpo nos diz. Por isso, vamos trazer um bocadinho dessa empatia, dessa compaixão para nós próprios.
Deixa aqui nos comentários o que é que conseguiste alcançar este ano, que te encheu de orgulho. E lá está, não precisa de ser nada em grande, pode ser a coisa mais pequenina, mais simples, mas que para ti tem valor. E no final, a única coisa que importa é que para ti tenha esse valor. Partilhe este vídeo com alguém que esteja a precisar deste ar fresco e de saber que não tem que se sentir tão frustrado ou tão frustrada pelo facto do ano estar a acabar e não ter arriscado todos esses itens. Muito obrigada por estares aí desse lado. Eu desejo-te a continuação de um ótimo dia. Tchau!